A paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs redimidos, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá para mais um vídeo do nosso 120 dias de provérbios e vamos lá, progredindo agora para a reta final, 110, Glória episódio 110, que benção, né? Uma benção. Minha esposa amada está aqui do meu lado, me auxiliando hoje, né? Vai dar um recadinho para vocês aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal a se inscrever, a ativar o sininho, coloca lá todas as notificações. Se você gostar desse vídeo, deixa o joinha, o like e compartilhe com outras pessoas esse conteúdo. Que seja abençoado em nome de Jesus. Amém, glória Amém. a Deus. Vamos lá para a palavra de hoje, meus amados. Redimidos, então hoje a nossa palavra aqui, ela está pautada, está lá no endereço do capítulo de número 17 do livro de Provérbios, versículo de número 15. E a Débora vai fazer a leitura aqui pra gente, em nome de Jesus. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que nós temos que entender aqui, primeiramente do contexto do capítulo de número 17, é que o rei Salomão ele escreve muito sobre relacionamento familiar, pai com filho e alguns valores que ele quer agregar dentro de nós. Esse versículo demonstra para dentro do nosso coração que o pecado ele é abominável aos olhos do Pai. O que é justificado dos ímpios não é valoroso para Deus. O que justifica os ímpios não tem valor para Deus. E o que condena o justo é muito triste para o Pai, porque também é abominável. Então nós temos que nos apartar, temos que começar a rejeitar o pecado em nossa vida, rejeitar as más atitudes, as atitudes erradas, ao qual o inimigo tem feito a nossa mente ser desvirtuada. Quantos pais aí não estão sofrendo com consequências dentro de casa com os filhos? E quantos filhos não estão sofrendo aí com as atitudes erradas dos pais? Né? Não aceite as mentiras de Satanás dentro da sua casa. Aceite somente as verdades de Deus nas suas carreiras, ou seja, nos seus caminhos. Comece a pautar a sua vida. Isso aqui que no capítulo 17 nós vamos verificar. Que Deus pede para nós pautarmos a nossa vida para que não caia sobre nós a rebeldia, a mentira, intrigas, injustiça, insensatez, que vão aí gerar muitos problemas. Amém? Também aquelas pessoas ao qual não pauta a sua vida aqui na palavra do Senhor, acaba ganhando de brinde tristezas, né? Entre outros sentimentos aí ruins, desânimo, depressão, entre outras coisas. E Deus quer que nós venhamos para a palavra dele, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, para que nós tenhamos a sabedoria de saber lidar com alguns problemas que caem sobre nós do dia, porque o dia mal vem para todo mundo, o dia mal vem para todos. Mas a diferença está naquele que conhece a palavra do Senhor e sabe como lutar e já sabe que a vitória é certa, do que aquele que não conhece a palavra de Deus e vive rejeitando do Senhor essa dádiva que Ele nos deixou. Amém, meus amados? Glória a Deus. Não observar a palavra de Deus pode trazer problemas severos dentro da sua vida. Eu listei alguns aqui, que é filhos rebeldes, infidelidade, brigas, disputas, divisões, divórcios, entre outros aí. Quantos filhos não estão na droga, no crime, ou aí já sendo absorvidos por ideologias mundanas, ao qual nós pais não queremos que os filhos caiam, né, nessas armadilhas. E aí acaba caindo, né? E quantas vezes nós vemos aqui casais, né, na sua vida, na nossa vida,
no nosso meio, a gente vê aí os casais caindo em divórcios por pequenas coisas, por não saberem com maturidade lidar um com o outro, porque não se apartam do pecado, coisas que são abomináveis aos olhos do Pai. Eles deveriam estar crescendo juntos para criar filhos, filhos aos quais são amados e também sabem dar amor. Filhos aos quais, ou pais aos quais têm misericórdia, compaixão, palavra de Deus, fé, amor, longanimidade, bondade, entre outros aí frutos do Espírito Santo, para poder disseminar dentro da sua casa, para poder disseminar na vida dos seus familiares. Amém? E também, quantas pessoas não têm feito aí deuses, ídolos, não têm feito isso e dado mais atenção a essas coisas do que a própria família ou a própria paz dentro de casa. Tem dado ênfase aí nos bens materiais e dentro de casa tem escassez de paz. Verdade. Olha só qual o problema. Hoje, então, nós temos vários problemas. Pais que não estão sabendo lidar dentro de casa com os problemas e pais que estão ausentes também dos problemas. Sim. Então o inimigo ele consegue cegar os pais, consegue colocar dentro, né, colocar nas suas carreiras, nos seus caminhos, essas ilusões, dizendo que se você não tiver dinheiro, então você não vai ser feliz, ou se você estiver dentro da sua casa, você só vai ter problemas. Verdade. O inimigo ele é astuto, ele coloca isso na sua mente para que você saia de dentro da sua casa. Tem pais aí que estão na bebedice, não querendo ficar dentro de casa e assumir a responsabilidade de uma família. Assumir a instituição que Deus nos deixou, que é uma instituição, a mais divina de todas as instituições foi a família. É o maior ministério. Amém? É onde Deus quer agir. Ele quer que as famílias progridam, se renovem, se façam famílias novas, façam famílias cristãs de Deus, que levam a palavra de Deus. Porque quando você cuida da sua família, você cria filhos fortes, uma família forte, um casamento forte. Exato. Porque o que o inimigo quer fazer é dividir em todos os lugares. Sim. Dividir dentro da família, dividir dentro da sociedade, dividir dentro da empresa que você trabalha. Ele quer divisão, porque quando o inimigo consegue dividir, é mais fácil dele manipular cada um ali a maneira que ele quiser. Então, isso é algo que às vezes a pessoa, por querer fugir, né? Eu quero fugir, vai pro bar beber, ou vai pra balada. Ou quando não fica trabalhando, ou quando até não, tarde. Isso, se enche de trabalho para poder ficar ali trabalhando, porque ele quer fugir ou ela quer fugir, né, da responsabilidade de educar os filhos e de repente enfrentar, né, aquela realidade e tentar mudá-la. Exatamente. Em oração, em batalha, em luta, porque é espiritual, né? Às vezes o marido não tá sabendo lidar com a esposa, eles já estão até se repelindo. Então isso aí também faz a pessoa querer sair, né, de dentro de casa. Nunca faz querer ficar. Por quê? Porque não tem comunhão com a própria esposa. Porque enxerga no outro, na esposa, ou no marido, ou no filho, enfim, no pai, na mãe, como o adversário sendo aquele ali. Exatamente. Quando na verdade o adversário não é a pessoa, e sim o diabo que está usando ali situações ao redor, né, ali ao derredor, para poder manipular as pessoas, né? Perfeito. Então esse versículo aqui e esse capítulo de número 17 que o rei Salomão coloca pra gente aqui, o homem mais sábio da Bíblia, né, colocou este capítulo aqui não é à toa. É para que nós possamos estudá-lo, meditá-lo e nos melhorar como pais, como maridos, para que nós possamos rejeitar as coisas que são abomináveis aos olhos de Deus e colocar dentro de nós aquilo que é amável aos olhos do Pai. Verdade. Eu acho assim que aqui assim eu penso assim, o que justifica o ímpio condena o justo, abominável para o Senhor, né? O que o mundo está fazendo, que para eles é o certo,
mas o Senhor condena, então a gente tem que escolher o lado do que o Senhor diz. Então, se lá fora as pessoas resolvem os seus problemas conjugais com divórcio, com adultério, ou bebendo, usando alguma coisa para fugir da realidade, se os filhos lá fora estão ficando rebeldes e achando que os pais não sabem de nada, que é tudo cabeça antiga, que o legal é o que está na modinha agora e não o que o meu pai está me ensinando e falando. Enfim, se você está começando a olhar para o mundo como lá certo e a Bíblia e a palavra de Deus errada, você tem que rever os seus conceitos. Tá na hora de Porque rever os por conceitos. mais que os outros estejam fazendo aquilo que é errado, todo mundo está fazendo, mas o errado continua sendo errado, ele não se tornou certo porque todo mundo está fazendo. E o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, continua sendo certo. Exatamente. E nós cristãos temos que nos posicionar neste mundo. Nós temos que nos posicionar à luz da palavra de Deus. Seja no problema conjugal, seja num problema de saúde, seja num problema na criação dos filhos, seja num problema de desemprego, de dificuldade financeira, num desânimo espiritual. Exato, com certeza. A única maneira de você ter vitória em todo e qualquer problema, dificuldade, é meditando na palavra de Deus e orando, pedindo ao Senhor para mudar você e para mudar a situação que você está vivendo, mudar o próximo. Então, a luta ela é espiritual e ela é constante. Então, o que justifica o ímpio e condena o justo é abominável para o Senhor. E a gente não pode achar que isso é normal, né? Exatamente. Então, a gente tem que se posicionar. E você vê como o mundo tá mudando tão rápido que hoje, para você casar e divorciar, é muito rápido. Né? Hoje, o mundo quer que seja rápido isso. Sim. Antigamente, se você fosse entrar num processo de divórcio, ficava 2 anos ainda casado antes de divorciar. Hoje não, hoje você entra com papel, amanhã saiu, acabou, tá divorciado. Não tem essa burocracia. Não tem mais o que esperar pra Que ver tudo se os tem, casais né? são, Não tem. é isso, realmente quer. Sim, Né? uma coisa E mais rápida, mal né? sabem as consequências que deixam pros filhos isso, né? Exatamente. E no mundo espiritual também. Sim. Essas coisas de infidelidade, disputas, entre outras coisas, você está estragando a aliança que Deus fez na família. Tá quebrando. Tá quebrando aquilo que Deus disse que o homem não quebra. Então tem que tomar muito cuidado. É uma aliança que você fez com o outro, mas também é uma aliança que você fez com Deus. Deus era a testemunha principal naquele grande dia, né? Que você se uniu a essa pessoa, né? Então é algo mais profundo, né? Do que as pessoas pensam, não é brincadeira. Amém, glória a Deus. E nós vamos falando sobre isso agora nos nossos próximos episódios, porque os 10 últimos episódios que eu deixei para os 120 dias de Provérbios são exatamente para isso, para relacionamento. E o livro de Provérbios, ele fala muito sobre isso. Bastante de família. Rei Salomão fala muito sobre relacionamento, sobre família, sobre quais valores que você traz para dentro dessa instituição. Amém. Então nós vamos tratar sobre isso até o capítulo de 120. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus, vamos falar sobre Amém. relacionamento familiar. Então, glória a Deus por isso, tá? Não perca os próximos episódios. Se você ainda não assistiu os episódios 120 de Provérbios, você tem 109 episódios para assistir. Dá pra maratonar. Para maratonar legal aí durante a semana, para que você não perca os 10 últimos, porque o livro do Rei Salomão, ele é cheio de valores morais ao qual o cristão tem que conservar dentro de si para que você possa viver melhor e longe da obscuridade aí do mundo, né? Não deixando o certo virar o errado virar o certo e o certo virar o errado. Verdade. Amém? Glória Nada a Deus, vai meus confundir amigos. a nossa mente. Nada vai confundir mais. Amém. Amém? Então medite na palavra de hoje que nós temos para vocês e até amanhã no próximo episódio. Que Jesus continue sendo lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos eternamente. Tchau, Tchau. Até amanhã no próximo episódio. Deus te abençoe. Amém.